A paz do Senhor Jesus, estamos entrando no ar com o programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Estamos no ar através da TV, no Canal 14, em Recife, região metropolitana e em todo Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDP Oficial e pelo site www.iedpplay.org.br. Aproveite este início de programa e compartilhe nossos links nos grupos de amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas por esta programação. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29 e o versículo de número 13. Se você não dispõe de uma Bíblia, nós estaremos colocando aí na tela para que você possa acompanhar a leitura juntamente conosco. Vamos juntos? E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. No programa de hoje, contamos com a presença do presbítero Wellington Santos e o presbítero Francisco Abraão. Né? Para nós é uma alegria tê-los conosco no programa Intercessão. Amém. Irmão presbítero, mais conhecido como irmão Abraão, né? É verdade. É um prazer tê-lo conosco. O irmão Abraão coopera ali na cidade de Vitória, né? Auxiliando o pastor presidente, no setor 4, ali com o pastor João Marcos. Prazer tê-lo de novo, de volta ao programa Intercessão, presbítero Abraão. Amém. A paz do Senhor, pastor, o prazer é nosso. Quero agradecer a Deus, primeiramente, pelo privilégio de participar desse programa. E quero também agradecer ao nosso pastor Ailton, né? Ao senhor também que fez os convites e a todo o pessoal que faz aqui a Rede Brasil. Deus abençoe vocês. É uma honra para mim estar aqui. Que bom, né? Graças a Deus. Também estamos aí com o presbítero Wellington Santos, né? Que coopera ali com o pastor no Departamento da Família. Sim, senhor. Uma bênção tê-lo conosco hoje no programa Intercessão. Amém, pastor. Para mim é uma honra também estar aqui neste dia, poder falar sobre a intercessão, que é um assunto bastante interessante para todos nós que somos servos do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade que o pastor da igreja dá, né, o pastor Ailton José Alves. Antes de tudo, ao nosso Deus, por sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, por ter nos alcançado, né? E é claro, também a minha família, em especial a minha esposa Cília, que nos assiste neste momento, né, aos meus filhos e aos meus netos. Queremos agradecer também é claro, ao genro e à nora, não é? Tem que falar no nome deles também, tem que citá-los, né? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém, que bom, né? Graças a Deus. O nosso tema de hoje estaremos falando sobre a história da intercessão e tomaremos por base aquele grande avivalista Charles Finney, não é? Mas antes de estarmos tratando sobre alguns assuntos, nós vamos pedir ao presbítero Wellington para estar orando por nós, para que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui, também aqueles que estão conosco em casa, nos hospitais, onde quer que esteja sintonizado conosco, não somente aqui no estado de Pernambuco, mas em outras partes do mundo, né? Que a Rede Brasil proporciona essa bênção para alcançar muitas vidas. Então vamos estar rogando a Deus, presbítero Wellington. Amém. Com a autorização do pastor, oremos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós queremos te agradecer pela tua bondade, por teu amor e a tua misericórdia, por teres enviado o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, dando-nos a salvação e a certeza de vivermos eternamente contigo, te servindo plenamente. Pai amado, nós queremos te pedir, se conosco neste momento, ensina-nos a falarmos do teu amor às pessoas que ainda não te conhecem, Senhor. Que muitas vidas sejam alcançadas através do testemunho deste pastor que nós iremos falar hoje sobre ele. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Como disse, no programa de hoje nós vamos estar falando sobre a história da intercessão. Portanto, já vamos comentar sobre a vida de um dos maiores avivalistas da história do cristianismo, né? Charles Finney. Então, já gostaríamos de saber quem foi Charles Finney, presbítero Abraão. Pastor, realmente, falar de Charles Finney para mim é uma alegria.
Eu tive o privilégio de ouvir falar de Charles Finney pela primeira vez, logo no início da minha fé, em 1985. Eu tinha um ano de evangelho e adquiri o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. E um daqueles heróis da fé era Charles Finney. O Charles Finney, quando a gente lê a biografia dele, vê que ele foi um pastor, ele foi um pregador, ele foi um evangelista, ele foi teólogo, né? Ele foi professor e é considerado o apóstolo do avivamento, né? Um dos maiores avivalistas de todos os tempos. Deus usou ele, era um homem cheio do Espírito Santo. Deus usou ele tremendamente em muitos avivamentos, principalmente nos Estados Unidos e também na Inglaterra. Né? Através dele, multidões de almas se converteram ao Senhor Jesus. Né? Diz que no ano de 1857, 58, né? Diz que cerca de 100 mil almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo, né? Ou de forma direta ou indireta, desse grande homem de Deus. Né? E calcula-se que durante toda a vida dele, milhares de almas se converteram ao Salvador. Então, é um homem que deixou um legado muito grande para a Igreja do Senhor. Né? Quando a gente lê a história de Charles Finney, os sermões que ele pregou, a vida daquele homem, inspira a gente a ser mais crente, a buscar o Senhor, principalmente a ser cheio do Espírito Santo, como ele foi, né? Amém, meu irmão? Amém, né? Uma benção, né? É verdade, pastor. Eu conheci Charles Finney, ou Carlos Finney, né? Eu lembro que, quando ainda bem jovem, eu comprei o livro dele, um dos livros, né? Uma Vida Cheia do Espírito, por exemplo. Muito bom. Maravilhoso livro, que ele mostrava, ele confessou como ele se converteu ao Senhor, né? E como ele alcançava as vidas. Esse livro trouxe-me uma expectativa, uma esperança de oração. Eu queria orar, né? E é claro, fala do nascimento dele, quando ele nasceu lá nos Estados Unidos, em Warren, em 1792, se eu não estou enganado. É verdade, né? 1792. E ele se converteu ao Senhor. A conversão daquele homem foi algo tremendo, né? Então a gente vê que o Espírito Santo, quando tem uma obra a realizar na vida de alguém, ele realmente levanta a pessoa. Porque ele não passava horas em oração, né? Ele passava o dia. É verdade. A gente sabe que, como ele era de uma família bem rica, né? Porque o pai tinha fazenda e tudo mais, ele às vezes sentia, vamos dizer assim, um certo receio de dizer que estava servindo ao Senhor, porque ele queria ser advogado. Mas quando o Espírito Santo entrou na vida daquele homem, houve uma mudança completa. Como ele era de uma família rica, né, e ele era advogado, ele tinha dificuldade no início ele tinha vergonha, né? Ele tinha vergonha de se escondia. Que era cristão. Se escondia. Ou que estava querendo, até porque na sua conversão, me parece que na biografia diz que ele procurou um lugar solitário, reservado para falar com Deus, para que ninguém visse ele orando. Porque ele sentiu a necessidade da salvação, né? Sentiu a necessidade do perdão de Deus, mas aí ele não queria que ninguém visse ele orando, então ele era vergonhoso, né? Porque para não ser criticado, porque era verdade. Tomara da conhecida. Mas aí onde é que está, né, pastor? Quando Deus realmente entrou no coração do homem e mudou a sua vida, ele tinha que falar do grande amor de Deus, né? O grande amor de Jesus Cristo para as pessoas. Coisa, né? A gente vê que Charles Finney, após a sua conversão, né? Que a conversão dele foi algo extraordinário, né? Eu não sei se Malbrão teria alguma coisa a tratar sobre a conversão dele, né? Porque a gente vê que após a sua conversão, ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, né? E isso realmente impactou a vida daquele homem de Deus de uma forma extraordinária, né? E não somente a dele, né? Porque através da conversão de Charles Finney, outros também foram muito abençoados, impactados pela sua vida. As vidas que conviviam com ele foram impactadas, né? Todas elas. Pela salvação daquele homem, a salvação dele, e vidas ali foram levadas ao Senhor. E a gente vê que dessa forma, como ele foi cheio do Espírito Santo, né? Então desta forma
gostaríamos de saber, assim, como foi a sua vida e como ele começou o seu ministério. Muito bem. O pastor Charles Finney, ele nasceu, como disse nosso amado irmão Ed, lá em Warner, né? Aqui eu digo Warner, porque eu não sei inglês, Warren, né? No estado do Connecticut, em 29 de agosto de 1792. Ele nasceu no lar que os pais não eram cristãos e até a idade de 26 anos ele não se interessou muito pela religião, o evangelho. Ele saiu lá da região e veio morar numa cidade chamada Adams, né? E ali ele começou o estudo, ele entrou no escritório de advocacia, começou a sua carreira, né? Como advogado, disse que era um bom advogado. Mas próximo ali daquele escritório existia uma igreja, um pastor que se tornou muito amigo dele, o pastor De Gale, e ali Finney tinha uma reunião de oração que era semanal ali, e ele começou a frequentar a reunião de oração, porque veja, até 26 ele não se interessava, mas ali ele começou a assistir a reunião de oração, e uma coisa chamou a atenção dele, ficou amigo do pastor, uma coisa chamava a atenção que ele disse, entrava semana e saía semana, né? E aquelas pessoas oravam até por um avivamento, mas ele disse que não via resposta às orações daquela pessoa. E ele muito curioso, um camarada muito sabido, curioso, né, com as coisas. Quando ele estudou direito, uma coisa interessante, quando ele estudou direito, ele disse que naquela aula de direito, falava muito na Bíblia, estava a Bíblia. Aí ele comprou uma Bíblia para ele, a primeira Bíblia que comprou para ele, para verificar, porque falava muito na lei mosaica, né, os estatutos mosaicos. E ele se interessou por ler na Bíblia e assistir na reunião de oração. Só que o que chamou a atenção foi isso. Aí ele disse que dava um nó na mente dele, falando uma linguagem nossa. Nordestina. Por quê? Esse povo, aí ele chegou à seguinte conclusão. A ver, ele é muito lógico. Ou esse povo está errado, ou a Bíblia não é verdade. Que eles pedem, não recebem. Eu li na Bíblia que Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscar e acharei. Ele disse, aqui o pessoal pede, não recebe, aí saiu, vou examinar a Bíblia. Aí foi onde ele mergulhou mesmo, começou a examinar a Bíblia e descobriu que o problema não estava na Bíblia, o problema estava no povo. Que eles não estavam cumprindo as condições para a oração vitoriosa, a oração ser respondida. Haveria condições e o povo não cumpria aquelas condições. Isso durou de 26 anos até 29 anos, 3 anos. Mas à medida que ele escutava o pastor, conversava com o pastor, discutia muito com o pastor, porque ele muitas coisas não concordava, não entendia, né? Mas mesmo assim ele participava da igreja, fez parte de um coro, tocava muito bem violoncelo, né? E tu jovem gostava muito dele, porque onde ele chegava chamava a atenção, né? E o resultado, pastor, a própria palavra de Deus começou a impactar ele, começou a mexer com ele. Era uma espécie de Cornélio, né? Era um Cornélio. E a palavra começou a mexer com ele a ponto dele ficar tão perturbado. E quando ele completou 29 anos, segundo a história, de 1821, ele já tinha 29 anos, um dia ele resolveu, hoje eu resolver o assunto da minha salvação. E o irmão Edson falando aqui que ele tinha vergonha, e ele tinha mesmo. Quando ele comprou a Bíblia, ele estava trabalhando aqui, aí ele começava a ler a Bíblia. Quando vai chegando uma pessoa, ele vai arrancar ali e jogar em cima da Bíblia. Para ninguém ver que ele estava lendo a Bíblia. Ele tinha essa vergonha. E no dia que ele saiu disposto para se converter, conforme o irmão disse, ele com vergonha foi para uma mata que tinha afastado assim e foi para lá. Mas hoje eu resolvo a questão da minha salvação. Era um homem decidido, pastor. Ele era aquela pessoa de convicção profunda, decidido. E foi. E lá na mata ele começou a orar, achou um lugar lá escondido, começou a orar a Deus. Mas isso, quando os matos se mexiam um pouquinho, ele disse, eita, vai vir uma pessoa. Ele olhava, não é ninguém não. Aí desconcentrava. De novo. E vai indo. E aquela luta, aquela batalha, mas rapaz, eu prometi dar a Deus meu coração hoje, rapaz, e não vou conseguir. Aí foi quando chegou a revelação de que o problema dele era orgulho. Ele descobriu que era orgulho. Ele disse, mas rapaz, eu um pecador, com vergonha de chegar um pecador para olhar eu me convertendo. Aí ele deu um grito, levantou e gritou. Ainda que os demônios daqui me cerquem, os demônios daqui tudo me cerquem, eu vou confessar meus pecados a Deus, eu vou ficar com vergonha de confessar meus pecados a Deus, não aprender de outro pecador. Pronto, aí nessa hora chegou aquele versículo que o senhor leu como leitura aí oficial. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Esse versículo ele se encaixa bem na vida de Charles Finney. Na vida de Finney. Pois é, pastor, ele bem falado aqui do nosso irmão Abraão, ele estava estudando para ser advogado, né? E quando ele
estudava, tinha que ler a Bíblia. Tinha que ler. E ele viu um versículo, eu queria ler, se o senhor permitir, claro. no capítulo 29 de Jeremias, versos 11, 12 e 13. Ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse jovem era um jovem muito talentoso. Então ele queria fazer o melhor. Ele era dedicado nos estudos, mas também, quando ele começou a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, ele foi inundado pelo amor de Deus. Ele não conseguia dizer não ao Espírito Santo. O Espírito Santo, em seu testemunho, ele diz que o Espírito Santo falava várias vezes com ele. E aí? E agora? Você vai me aceitar? Aceite-me. E ele até que decidiu-se, se rendeu ao Senhor, porque, como o nosso irmão Abraão falou aqui, ele realmente, a princípio, tinha uma certa dúvida e tinha um certo receio, um certo medo, por ser crente no Senhor Jesus, não é? Decidisse por Jesus. Mas um dia ele teve coragem, escondia-se muitas vezes na mata para orar, porque não queria que ninguém o visse, porque ele era tomado pelo Espírito Santo. E quando ele foi batizado com o Espírito Santo, então, ele passou horas chorando. Ele chorava de urrar, não é? Sentindo o seu pecado. E é interessante, né? Parece-me que nesse momento que ele se converteu, que ele foi cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, e entrou alguém na sala, no escritório, onde ele estava, né? E ficou espantado, perguntando o que é que você está sentindo, está passando mal? Passando mal, estou chorando de alegria. Tanta alegria é o gozo do Espírito Santo. Porque, pegando aqui a deixa do irmão, quando ele lá na mata, ele se converte, ele entrega, ele se rende ao Senhor, ele disse que sentiu uma paz tão grande, que ele disse que pensou que tinha entristecido o Espírito Santo. Exatamente. O senhor lembra? Ele não sentia mais convicção de pecado. Rapaz, não sinto mais convicção de pecado. Uma nova criatura. Ele saiu dali, ele parecia que pouco minuto, mas ele passou o dia todo naquele êxtase, né? E quando ele volta, meu irmão, era outra pessoa. Ele volta para o escritório lá e fica ali já querendo arrumar as coisas, já com desejo de orar, porque a conversão já deu aquele desejo dele orar. E ele, sozinho, lá no escritório mesmo, ele acendeu a lareira e ele disse que quando ele entra lá, meu irmão, ele tem uma revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma visão de Cristo. Ele disse que chora aos pés de Jesus, como se estivesse banhando os pés do Salvador, né? E no outro dia cedo, ele recebeu o poderoso batismo com o Espírito Santo. E é interessante, o senhor contando isso aí, eu me lembro que naquele momento que ele disse que parecia que o Senhor Jesus estava de frente a frente com ele. Literalmente ali com ele. Estava do lado parecia dele. Que as lágrimas dele banhavam os pés de Jesus. E quando ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele nunca tinha ouvido falar em batismo com o Espírito Santo, né? Quando ele disse que parecia onda de energia elétrica atravessando o corpo dele todo, irmão. E o amor de Deus derramando no coração dele. Onda de amor. Esse que o gozo que ele sentiu do amor era tão grande que ele disse: Deus, pare porque eu não aguento mais. Glória a Deus. E naquela hora ele recebeu, ele disse que chegou a convicção, ele entendeu doutrinas que mais tarde ele ia pregar, a justificação pela fé, entendeu tudo ali, que ele era justificado pela fé. Ele entendeu que ele ia ser pregador do Evangelho, né? E aí pronto, aí a partir dali, quando foi ali no escritório, chegou a pessoa, como o irmão estava, uma pessoa chegou e ele está ali, os prantos, chorando. O que foi, irmão, filho? O que aconteceu? Aí foi quando eu disse: eu estou já morrendo, mas de alegria, de gozo, de alegria. E disse que aquele irmão parecia buscar o ancião da igreja, né? Foi buscar o ancião da igreja, foi buscar um ancião da igreja. Quando o ancião da igreja chegou, disse que era um homem sério. Mas quando viu ele assim, começou a dar gargalhada. Foi tomado de um riso. Tomado de um riso, que ele ficou pensando que ele estava mangando dele. Ele ficou pensando, mas era o riso do Espírito Santo, o riso espiritual, a alegria invadiu aquele coração. Aí a partir dali, aquelas pessoas, quando ele começou a contar a experiência, aí muitas pessoas iam para a mata também, iam para o mesmo lugar, é assim, irmão Beto?
E lá na mata se convertia, chegava transbordando de alegria também. Olha o que ele descreveu no dia que ele teve o encontro com o Senhor. Ele disse, de repente, Oh, glória. ele escreveu, senti a presença de Deus e disse, parecia que estava diante dele face a face. Olha só, será que era palpável a presença de Deus? Ele disse, prostrei-me a seus pés e derramei a minha alma a ele. O Espírito Santo desceu sobre mim e atravessou-me o corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Foi uma coisa Que tremenda. maravilha, né? Eu tenho encontrado pessoas que não são crentes e que assistem o programa de intercessão. Diz, pastor, olha, eu assisti o programa de intercessão, eu assisto o programa de intercessão e eu quero aproveitar e dizer a você, né? Você que está me ouvindo, que ainda não fez a sua decisão por Cristo, que assiste a programação da Rede Brasil, que está sempre ouvindo a mensagem no culto no lar, o trabalho que é feito, o culto doméstico, né? Doméstico. Logo cedo pela manhã, o programa O Altar de Deus, o ciclo de oração no ar. E você tem participado, frequentado, indo para os cultos, como o Charles Finney muitas vezes fazia, e até hoje você não tomou uma decisão. Mas se você realmente abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, certamente este gozo, esta alegria que Charles Finney sentiu quando se converteu, ela também vai entrar na tua vida, vai dar sentido ao teu viver, vai encher o teu coração de tanto gozo, tanta alegria, que você vai sentir-se na presença de Deus, e uma vez na presença de Deus, você nunca mais vai querer deixar de viver na presença de Deus. Glória a Deus. Olha que maravilha. Aproveite hoje e faça a sua decisão para Jesus, para desfrutar desta grande bênção, né? É verdade. Mas o programa está gostoso, já a gente volta no intervalo, mas ainda temos uma pergunta aqui que é interessante fazer, porque a gente sabe que depois da conversão de Charles Finney, né, a gente percebeu que ele era alguém que era dedicado à oração, era um homem que dedicou-se à oração, à leitura e à pregação da palavra de Deus. Que experiência aí podemos destacar em sua trajetória? Olha, pastor, se uma pode ficar à vontade. Eu tenho dois fatos que ele narra em seu livro que me chamaram a atenção. Esses dois, não sei se o irmão Abraão tem mais, mas uma foi, ele ia visitar uma fábrica de tecelagem, né? E antes dele entrar nessa fábrica, ele foi orar na mata. Ele tinha o costume de orar sozinho na mata, e aí ele foi lá para levar a palavra de Deus. Essa, segundo ele, foi a primeira experiência que ele teve com Deus acerca de uma grande quantidade de pessoas para a salvação. Glória. E ele, quando ele entrou foi um cidadão, um dos funcionários que tinha convidado ele para levar uma palavra, e aquele barulho todo, né, na tecelagem, as máquinas funcionando, ele entrou e as funcionárias, quando olhavam para ele, se sentiam constrangidas, né? Ou seja, a presença do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida dele. E aí, quando o chefe, o dono da fábrica, viu as mulheres chorando, pediu para parar tudo, e ele ministrou a palavra ali e vidas foram alcançadas. Essa foi a primeira experiência que eu acho que foi muito importante na vida dele. A outra foi quando ele pregou, ele foi convidado por um cidadão, né? E ele foi pregar numa cidade. Ele não sabia qual era o nome da cidade, nem sabia o nome do cidadão. É verdade. E aí, quando ele pregou lá, ele começou a falar do grande amor de Deus. As pessoas rangiam os dentes de raiva, só que ele estava pregando em cima de Ló, falando de Ló em Gênesis. Falando de Ló. Né? Sodoma e Gomorra. Ele citou até aquele texto, o que os anjos disseram, levantai, porque o Senhor vai destruir essa cidade. O nome da cidade era Sodoma. E o nome do irmão que convidou ele para pregar era Ló. E ele não sabia. Ele não sabia. E quando ele começou a pregar, ele via as pessoas rangendo os dentes, cerrando os punhos, e ele ministrando, ele sem entender, achou até que não estava inspirado naquele dia, mas daqui a pouquinho as pessoas começaram a se jogar no chão,
pedindo a Deus a misericórdia. Clamando misericórdia. Ele testemunhou que pessoas viam um buraco aberto no chão, que elas iam cair. Olha só como foi tremenda a pregação daquele homem. É claro que um daquelas pessoas que aceitaram Jesus se tornou, então, pregador, né? E depois ele se encontrou com... Olha, esse assunto é muito importante, porque dentro desse assunto ainda vai vir outros assuntos, e eu creio que o Abraão também tem mais algo a comentar. Mas a gente está, a coisa está ficando boa, gostosa, né? Porque falar de fim é mesmo que está pisando em Terra Santa, né? O clima aqui está todo arrupiado, o clima aqui está bom. Que maravilha, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai a um breve intervalo e a gente volta já com mais assuntos sobre o fim. Não saia daí, não perca a oportunidade. Deus ainda tem muito para trazer para nós ainda nesta tarde. Deus abençoe. Vamos lá e voltamos rapidinho. Que bênção, estamos de volta ao programa Intercessão. Você que chegou agora, nós estamos tratando sobre a história da intercessão e estamos tomando como base a vida de Charles Finney, né, esse servo de Deus, que foi um grande avivalista na sua época e podemos dizer assim que um dos maiores avivalistas do cristianismo, né? O nome de Deus influenciou muitas gerações. E nós estávamos aqui falando no bloco anterior sobre a sua vida dedicada à oração, à leitura e à pregação da palavra de Deus, né? E vimos aí a experiência uma das experiências, o presbítero Wellington, ele trouxe para nós a experiência né? Quando ele entrou na fábrica e houve aquela grande conversão de almas, e também quando esteve pregando no lugar chamado Sodoma. E lá houve também muitas conversões. Mas o Abraão já tinha alguma coisa a falar sobre este incidente ou outras experiências mais? Fique à vontade. Pois não, pastor. Veja, o irmão lembrou aqui a questão lá da fábrica. Na realidade, ele tinha pregado à noite naquele lugar, né? New York Mills. E na manhã seguinte ele foi visitar a fábrica porque um cunhado dele era gerente da fábrica. E quando ele chega lá, tá visitando aquela fábrica de algodão, aquela zona toda, muita jovem lá, aquele pessoal tinham participado da noite. Então ainda estava naquele clima do avivamento, do fervor, do poder de Deus. E quando o filho chegou, que elas viram, começaram a ficar nervosas. E ele olhou e encarou duas jovens. Quando ele encarou, um fio de algodão que ela estava tentando, torou-se. E ela tentando não conseguia. Né, remediar, não conseguia de jeito nenhum. Começou a tremer, daqui a pouco começou a chorar e caiu. E daqui a pouco os outros começaram a cair, chorar e clamar por misericórdia. O dono da fábrica, quando viu, disse: epa, para tudo aí, para as máquinas. Pronto. Aí o que a gente faz, procurar senhor? Um local. O que a gente faz, senhor Finney? Arruma um local, leva esse povo. Aí levou o povo tudo para um local bem amplo e ele pregou a palavra. Disse que em uma semana quase todas aquelas pessoas se converteram. E naquela cidade, pastor, nesse período, um grande período após a conversão dessas pessoas, veja, o judiciário não teve mais problemas, não tinha mais bandido preso na cidade, na delegacia. Os clubes quase que fechavam, né? Que não tinha baile. Bares fecharam, porque os filhos, os parentes, os tios, todos se converteram e automaticamente levou a mensagem para casa também. Muitos irmãos e parentes aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero acrescentar mais algumas experiências aqui, restar da intercessão de Finney, mas deixa eu dar uma volta adiante. Quando ele se converte, ele deixa a advocacia, por sinal o pessoal chegou, dois clientes dele: senhor Finney, o senhor está lembrado que tem duas causas para resolver? Ele disse: meu irmão, eu sinto muito, mas a partir de hoje eu não vou mais resolver suas causas, entrega outra pessoa, porque a partir de hoje eu tenho outra causa para resolver. Eu vou resolver a causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daí ele abandona e começa a pregação. Começou lá mesmo em Adames, na cidade dele, e começou aquele jovem mesmo que antes ele brincava, ele começou a pregar, reunia aquele jovem para orar, se acordar todo dia cedo, ele batia nas portas: vamos orar. Pronto, e ali começou um grande avivamento, pastor, e se espalhou por toda aquela região, aquele avivamento. Detalhe, ele foi visitar os pais dele, que não eram crentes, e quando chega na porta, o pai dele recebe ele, e ele diz: pai, o senhor nunca
nunca teve oração na casa da gente. Na hora do almoço. Vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. O pai foi mesmo, começou a chorar. Aí o pai dele disse, ore. Aí ele começou a orar, o pai chorou, e resultado, converte o pai, converte mãe, a família dele se converte, né? E ali começa. Ele dava muita ênfase, pastor, à questão do batismo com o Espírito Santo. Veja o que ele disse. Ele disse, sem um incêndio direto do Espírito Santo, um homem nunca fará muito progresso na pregação do Evangelho. Alguém pode perguntar, se eu estivesse ouvindo, eu ia perguntar, o que é que Finney pregava, o que é que ele falava, qual era as doutrinas, quais eram os assuntos? E ele diz, as doutrinas pregadas foram aquelas que, ele dizendo, aquelas que sempre preguei, como o Evangelho de Cristo, ou seja, insistia na total depravação moral voluntária dos não regenerados, a necessidade inalterável de uma mudança radical do coração pelo Espírito Santo e por meio da palavra de Deus, que é a verdade, né? Ele deu grande ênfase à oração como condição indispensável para promover o avivamento, falava da expiação de Jesus Cristo, sua divindade, sua missão divina, sua vida perfeita, sua morte vicária, sua ressurreição, arrependimento, fé, justificação pela fé, todas as doutrinas afins. Veja que as doutrinas que ele pregava e produzia os avivamentos espirituais. E outro detalhe, qual o meio que ele usava? Quais são os meios? Ele adaptava o meio aos fins. Porque ele considerava o avivamento, ele disse, as pessoas, não, o avivamento é um milagre, é no mesmo sentido de plantar uma lavoura. Ele disse, se o agricultor não plantar, ele não vai ter uma colheita. Ele vai plantar, vai fazer a parte dele, aí vai esperar e Deus vai mandar chuva e a semente vai brotar. Isso é a mesma coisa do avivamento. Então, quais os meios que ele utilizava para o avivamento? Então, os meios usados eram simplesmente a pregação, a oração, reunião de conferência, muita oração particular, muita conversa pessoal, reunião para instrução de interessados sinceros. Né? Eram os meios que ele utilizava. O irmão Abraão, lembrando isso aí, enquanto ele falava, eu lembrei-me de um fato ocorrido lá na torre. Olha como é a conversão, como o Espírito Santo entra no coração do homem, né? O pastor Finney, ele levava as pessoas a Cristo, né? É verdade. E as pessoas se convertiam. Eu vi um comentário dizendo que quando Finney pregava, de 100, 80 permaneciam firmadas no Senhor. É verdade. Os demais pregadores da época dele, de 100, 75 se desviavam. Olha só o poder da mensagem. E então, enquanto ele falava aqui, eu lembrei de um cidadão que entrou na igreja uma vez, ali na Assembleia de Deus da Torre. Eu era dirigente da campanha na época. Quando ele entrou, um bêbado, barbudo, entrou todo sujo. Todo sujo. Olha o que é que Satanás faz, né? Você que nos ouve neste dia, lembre-se que Jesus Cristo é a solução da sua vida, do seu problema. Ninguém mais pode solucionar a sua vida. Só Jesus Cristo pode dar razão de viver. E foi o que aconteceu. Aquele homem entrou, se abraçou comigo, todo sujo, vomitado, né? E fedendo a cachaça muito. E aquele homem se ajoelhou ali e o pastor orou por ele. Quando ele se levantou, uma nova criatura, o Wellington, estou sendo muito sincero, não acreditei de que aquele homem permaneceria firmado. E eu dei as orientações a ele. Ele morava na Iputinga, eu disse para ele que ele servisse ao Senhor lá na Iputinga, na Assembleia de Deus da Iputinga. E enquanto ele ia embora, eu disse, esse homem não vai permanecer de jeito nenhum na igreja, do jeito que ele vai bêbado. Mas um dia eu tive uma surpresa. Eu fui convidado para levar uma palavra na Iputinga, na escola bíblica dominical. E eu fui, né? E quando eu cheguei lá, falei com o dirigente da escola, hoje ele é pastor, o dirigente que estava lá, e quando eu entrei, que me ajoelhei, um cidadão chegou perto de mim e tocou no meu ombro. Quando eu olhei para ele, ele disse, o senhor lembra de mim? Eita, gente. Deus é grande. Olha o que é que Deus faz. O senhor lembrou? Aí eu disse assim,
Ele estava sem barba? Sinceramente, não. Não, é. Ele disse, mas eu lembro do Senhor. Eita, Deus. Aí ele disse, naquele dia, um dia, eu vinha bêbado, entrei na Assembleia de Deus da Torre, Glória a Deus. me abracei com o Senhor me levou até o altar, o Senhor se ajoelhou comigo e eu lembro das palavras que o Senhor disse ao meu ouvido. Meu Deus do céu. Glória a Deus. O Espírito Santo é, O Espírito tremendo. Santo é lindo. E hoje, olha como eu estou, irmão. Né? Barbeado, cabelo curtinho, né? É uma nova criatura. Paletó e gravata, uma nova criatura. Eu só lembro que eu disse para ele, quando chegar em casa, tome um café forte, vai dormir, homem, e procura a igreja amanhã. Ele disse, foi o que eu fiz, irmão. E até hoje permaneço firmado nos caminhos do Senhor. Olha o que é que o Evangelho faz. Era isso que Finney fazia. Ele ganhava vidas para Jesus. Ganhava de verdade. Outra coisa importante, interessante no ministério de Finney é que os sermões dele, pastor, era no mínimo, era uma média de 2 horas o sermão de Finney. Ele pregava em todo lugar, em celeiro, ele começou a pregar nos lugares onde ninguém ia, né? E multidões iam. Em 6 meses, o avivamento espalhou-se ali daquela região. Mas grande avivamento. Né? Grande. Deixa eu dizer o que o senhor falou, experiência, né, que aconteceu em resultado, além da que o irmão falou, eu queria dar o toque aqui em outro. Esse que uma mulher, um irmão chegou e disse, irmão, Finney, pelo amor de Deus, a minha mulher está doente, está já morrendo. Mas quando ele disse isso, aí o Espírito Santo veio sobre ele, o poder do Espírito Santo. E ele disse, tá bom mesmo, vá para casa que eu vou orar por ela. Aí ele disse que aquele peso na oração, ele orando, pedindo a Deus por a mulher que não era crente e estava doente, para morrer. Aí o Espírito Santo deu a certeza a ele de que ela ia ser curada, ia ser convertida, ia ser salva. No outro dia, o marido chegou lá e deu a ele o resultado. E a mulher foi curada e foi salva. O mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. É o mesmo que pode salvar. Deixa eu só dizer um detalhe, mais um, se eu posso falar. Uma moça, uma jovem, participando lá dos trabalhos dele, aí a convicção do pecado chegou nela. E ela não se convertia. Ele disse, tem uma coisa errada com essa jovem. Eu posso ir na sua casa? Pode. Cadê seu pai? Seu pai é crente. Ele vai para a igreja nos domingos. E aí sua mãe também. Vocês fazem o culto doméstico? Faz muito tempo. Manda chamar seus pais. Os pais chegaram lá e ele disse, olha, sabe por que a sua filha está assim, se converte? Não, a culpa é de vocês. Porque vocês deixaram de fazer o culto doméstico. Aí eles caíram de joelhos, se arrependeram e começaram a fazer o culto doméstico. A moça, se converteu. Eu achei importante essa doméstico. Até para os irmãos aí, meu amado irmão. Renovar o culto doméstico. Quem sabe isso não é essa falta do culto doméstico que está impedindo essa bênção que você tanto deseja de Jesus. Maravilha, né? A gente percebeu aí, viu, né, que Charles Finney levou muitas pessoas ao conhecimento de Cristo, né? E isso resultava em essas pessoas a viverem uma vida de intensa oração. Qual a importância do intercessor se dispor a levar outros ao conhecimento de Cristo e à vida de oração, Mobral? Eita glória! Meu irmão, veja, o irmão Finney, o pastor Finney, o evangelista Finney, ele teve um privilégio muito grande de também encontrar pessoas que oravam com ele. Como o Daniel, que tinha os 3 amigos de oração, ele também tinha. E um deles chamava-se Daniel Nash. Não sei se o senhor ouviu falar. Esse Daniel Nash foi companheiro de oração no ministério de Finney. Digamos que o pastor Ailton convidasse Finney para ir pregar num congresso aqui, durante uma semana. Então, um mês antes, Finney enviava esse irmão, Nash, ele chegava aqui, se trancava num apartamento desse aí, cara no pó, e passava um mês antes de começar, orando, intercedendo por o trabalho. Então, veja que coisa interessante, né? E o resultado, qual é a importância? Eu vejo a importância em 2 aspectos, né? Primeiro, para as pessoas que não têm Jesus, não conhecem Cristo, o incrédulo, a pessoa que ainda está no mundo. Qual é a importância do conhecimento de Jesus Cristo? É que quando ele tem o conhecimento de Cristo, vai gerar fé no coração dele, vai gerar amor, vai gerar conversão, vai vir aquela paz de Deus que excede todo entendimento na alma dele, ele vai sentir a alegria do Espírito Santo, né? E também ele vai sentir o desejo também de orar a esse Jesus que ele acabou de conhecer. Então, o conhecimento de Cristo real, porque outro detalhe, o evangelho que desses evangelistas levava as pessoas a ter um conhecimento experimental de Jesus.
Era a religião do coração. Não era apenas do intelecto. Não era do intelecto. Era algo experimental, isso aí. Então a pessoa se convertia de verdade. O amor de Deus era derramado de tal maneira que o mundo perdia a força na pessoa. O jovem deixava mesmo, como o irmão falou aqui, que 80% da sua permanecia. Por quê? Porque experimentava. Porque, irmão, muitas vezes a pessoa pode vir por uma emoção, alguma coisa, mas ele não foi convencido pelo Espírito Santo. Porque aceitei Jesus? Não aceitei porque eu estava doente, queria ficar bom. Eu estava buscando para buscar uma bênção, uma porta de emprego. Eu estava ruim. A cura da enfermidade. É o que a pessoa escuta por aí. Não, eu devia muito, aí estava doido para pagar minhas dívidas, aceitei Jesus para me livrar das dívidas. Quer dizer, tem N motivo. O camarada achou uma moça bonitinha assim, eita, rapaz, uma mocinha bonitinha ali. Aí eu acho que é isso, rapaz, ela é crente. Pode namorar com crente. E não, o que é que eu faço para namorar aquela moça? Tem que aceitar Jesus. E o que é que eu faço para aceitar? O pastor vai já fazer o convite lá. Desceu, você levanta a mão. Agora vai lá para frente. Quem quer aceitar Jesus é o camarada. Aí a gente, glória a Deus. Eu pensei que ele aceitou. Não, ele aceitou a moça. Aí lá na frente o cabo se desvia, meu irmão. Mas aqui não, aqui o camarada sentia a convicção dele, saía dali, irmão, já saía cambaleando. Aceitava Cristo para se ver livre da condenação do inferno e a libertação do poder do pecado. E diante do que o senhor perguntou aí, eita glória, Charles Finney, ele sabia que ele jamais poderia ganhar vidas sem a presença do Espírito Santo. Ele tinha que ter o Espírito Santo. E para essa presença ele tinha que buscar em oração. Ele tinha que buscar. Ele buscava muito a presença do Espírito Santo. Eu lembro que eu li num dos seus livros, ele diz que passou assim uns dias sem orar e sentiu a diferença. Ele sabia que quando ele evangelizava sem orar, ele sentiu o impacto. O Espírito Santo não atuava como deveria atuar. Eu só quero, para a gente ver, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Era necessário que eles estivessem ali para que a obra da evangelização desse certo. Por isso que Jesus disse, ficai na cidade de Jerusalém, né? Para que ele for. Então, Charles Finney, ele absorveu isso aí na prática. Né? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, verso 2, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eita. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ele sabia da importância da ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não faz nada. Temos que ter o Espírito Santo conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando, nos mostrando o caminho para que a gente alcance as vidas. Maravilha, né? É verdade. E a importância, né, de sair com relação à pessoa não crente e com relação à pessoa crente. Com relação ao crente, o conhecimento de Jesus. Né? Que a vez conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Ela é tão importante, eu anoto aqui, irmão, que ele traz um reavivamento espiritual. Porque o Finney, quando ele começava o avivamento, ele começava pela igreja. Mas por que casal não estão se convertendo? Não, mas o povo aqui tem um coração duro. Não. Tem que começar o reavivamento na igreja. A igreja reavivada, eles atraem os pecadores para Jesus Cristo. Assim como Moisés foi atraído a Deus, né, pelo fogo na sarça. Pelo fogo na sarça. E a sarça não se consumia, né? Não se consumia. Outro detalhe, irmão, João Batista, cheio do Espírito Santo, lá no deserto. O povo saía da cidade e ia no deserto. Sem propaganda, sem carro de som, sem nada, porque ele era cheio do Espírito Santo. Então, quando a igreja se enche do Espírito... Do ventre. Do ventre da mãe já. Era cheio. Quando a igreja se enche do Espírito, glória a Deus, aí a igreja atrai os pecadores para Jesus Cristo. Quando o pecador chega na igreja e vê a igreja avivada, ele também vai ser avivado. Sim. Eu estava metendo, por que Deus não traz as pessoas sem ser avivado? Porque senão o camarada vai chegar, ele pode até aceitar Jesus. Mas como a gente novo convertido quer imitar os que já são crentes, aí já imaginou? O camarada está aqui frio, gelado, e eu aceito Jesus, vou ficar frio, gelado como esse aqui. Mas se ele está cheio do Espírito, eu vou ficar querendo ser cheio do Espírito. Vai provocar na pessoa a sede também de querer buscar a presença de Deus. O irmão que me ganhou para Jesus,
pela misericórdia, era cheio do Espírito Santo. Então eu queria ser como ele. Isso, glória a Deus. Foi, não, meu Você irmão? me fez lembrar um fato interessante na minha juventude. Diga aí. Eu um dia fui a um culto de oração, um ciclo de oração, e um jovem estava pregando. E naquele dia, Deus usou o jovem de uma forma extraordinária. Aí, na linguagem da gente, né? Não sei se a terra subiu, se for o céu que desceu, né? Mas a glória de Deus tomou conta daquele lugar de uma forma tão extraordinária, sem chavão, sem nada, só com a mensagem, só a mensagem bíblica. Foi, não. E o que acontece? Eu, novo convertido, disse no meu coração: se Deus pode usar esse jovem, Deus pode me usar também. Eita, glória. Então, a maneira como Deus se utilizou dele para falar na congregação e como a graça de Deus veio ao culto, provocou em mim um desejo de ser pregador. Interessante, né? Então, isso é muito sério o que o senhor está falando. Já pensou se cada intercessor que está participando conosco nesta tarde sentisse motivado a buscar o poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e começar a interceder pela conversão dos pecadores? Porque o senhor falou uma coisa interessante aí, que quando o Finney ia para um determinado lugar pregar, antes dele ia um irmão para estar orando, intercedendo para Deus trabalhar no coração daquelas pessoas. Já pensou que se cada crente levasse isso a sério? Isso a sério. Não é? De orar e interceder, a gente vai ter uma cruzada evangelística naquela região ali, os crentes tomarem uma posição de um mês intercedendo em prol da cruzada, jejuando, orando, para que haja conversão, para que haja cura, para que haja batismo com o Espírito Santo. A quantidade é triplicada. O resultado vai ser extraordinário. Então, depende de nós, né? O avivamento, glória a Deus. Irmão Abraão, a coisa está boa, o tempo está acabando, mas ainda tem mais 2 perguntas para fazer. Amém. E essa vai ter que ser bem rápida, né? Foi não. Veja bem, nós temos apenas 5 minutos para responder 2 perguntas. Eita, né? Glória a Deus. Ele responde um, eu respondo outro. Vamos lá. Quais as lições mais importantes para Bituérito que podemos aprender com a vida de intercessão de Charles Finney? Eita. Amor, pastor. Ele foi um homem que amou. João 13,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele sabia que estava perdido sem Jesus, sem a salvação. Ele sabia que estava perdido. Ele teve a convicção disso. Então, ele tinha que, com amor, buscar outros para conhecerem também aquele maravilhoso amor que ele conhecia. Você falou uma coisa interessante, e a Bíblia diz que, Paulo diz que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Né? Ele tinha um amor pelas almas muito grande. Né? Meu irmão, respondendo essa pergunta, eu queria destacar uma coisa interessante. Eu ia falar exatamente, amor pelas almas, o doutor Taylor foi logo primeiro. Ele tinha um amor pelas almas fora do comum. Ele dava muita ênfase ao evangelho pessoal. Eu dei uma coisa para o irmão Gerson, eu não sou pregador não, mas aquilo, 90% do que eu falo no púlpito, eu aprendi no evangelho pessoal. Outra coisa que chamou a atenção, a dependência do Espírito Santo. Se não subia no púlpito sem a orientação do Espírito. Outra coisa, a vida de oração dele, que era uma vida intensa de oração. E orava muito, ele disse que chegou a orar literalmente sem cessar. Né? E a obediência à palavra de Deus. Na pregação de Finney, do avivamento, ele dizia, irmão, é pecado zero. O alvo do crente é não pecar. Ele disse, não, a carne é fraca, não. O alvo é não pecar. Tolerância zero para o pecado. É levar a sério, né? É levar a sério a palavra. Mas eu quero chamar mais atenção ainda, para finalizar essa pergunta, o que é que uma das lições importantes era a vida de abnegação de Charles Finney. Ele era uma vida abnegada, né? Autonegação. Deixa eu dar só um exemplo. Ele casou-se. Ele casou 3 vezes, Charles Finney. O senhor sabe, né? 2 vezes viúvo, né? Não foi 2 vezes viúvo, né? É verdade, a primeira vez... Bem lembrado. Viúvo, né? Viúvo. 2 vezes viúvo. Viúvo 2 vezes. A primeira vez que ele casou, 2 dias, velho, novinho, na lua de mel. 2 dias, tá na lua de mel. Aí, ele tinha um compromisso. Aí disse a mulher dele, eu vou ali, daqui a uma semana eu tô de volta. Fica esperando aqui. 2 dias, tava na lua de mel, 2 dias. Aí foi. Quando ele começou a pregar lá, o fogo caiu, o avivamento. Aí alguém chegou assim, Finney, pelo amor de Deus, olha aqui, veja. Aí foi. Quando chegou lá, o fogo caiu. E o fogo caiu. Sabe qual foi o resultado? Não. Depois de 6 meses, ele voltou para pegar a esposa dele. Meu Jesus. Aí eu achei incrível isso aí. Então, essa abnegação de Finney em prol, veja,
Ele dizia, não, irmão, vou não, me casei, meu irmão, eu estou em lua de mel, minha esposa está me esperando. Não, mas o reino de Deus, o amor pelas almas está em primeiro lugar. Tremendo, né? Amém, meu amado. A gente vê também que, por fim, uma recomendação, né? Chegando no final dessa conclusão, porque se for falar de Finney, eu acho que a gente teria que fazer outro programa, Magrão. A gente tem que falar, porque para a gente trabalhar em cima dos princípios da oração de Finney, né? É um outro assunto interessante. Amém. Eu creio que mais na frente, se Deus nos der a oportunidade, nós estaremos comentando novamente sobre esse servo de Deus, né? Mas por fim, assim, qual a recomendação que poderíamos deixar sobre o poder da intercessão em nossas vidas, Bituelo? Sem intercessão, a gente não pode, não vai ganhar as vidas, né? Nós precisamos interceder. O próprio Cristo intercedeu por nós, né? Ele intercedeu, inclusive, na cruz do Calvário, ele intercedeu por nós. E ele nos deixou esse legado. Ele nos ensinou isso. Interceda e vai acontecer. Busque a minha presença e busque as pessoas. Na intercessão, alcançamos vidas, né? É importante isso, lembrar. A intercessão é o ministério de Jesus hoje. Hoje. É verdade. Ele está no céu intercedendo por nós e pelo mundo todo. A ira de Deus, agora não, meu pai, agora não. Ele está assim, ó, segurando a avalanche da ira de Deus. Ele está assim, agora não, agora não, agora não. Intercessão. E ele disse uma coisa interessante, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhador para a vinha. Mas, pai, parei, e por que Deus não manda? Mas é porque Ele quer que a gente faça parte desse trabalho, cooperando. Então, a gente intercedendo, a gente está cooperando com a obra do Senhor. Ele está lá intercedendo e a gente está ajudando Ele aqui na intercessão. Quando eu me converti, eu aceitei, fui o primeiro da minha família, peguei um caderno e botei caderno de oração. Senhor Jesus, gostaria que o Senhor salvasse 2 pontos. Minha mulher, meu pai, minha mãe, meus irmãos, parará, e na frente, data da resposta. Coloquei ali e botei a promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E ali eu dobrava o joelho todo dia. Pedia o cumprimento daquela promessa. E para a honra e a glória do nome do Senhor, hoje a maioria são salvos. Também eu fiz isso. Não sabia da sua história, mas fiz isso também. Amém. Eu fiz uma carta para o Senhor. Eita, fiz uma carta. Eu escrevi. Novo convertido, escrevi uma cartinha pedindo a Deus a salvação da minha família. Amor. Para a glória de Jesus. Hoje, a grande maioria já teve um encontro com Cristo. Maravilha, né? Graças a Deus, chegamos ao final de mais um programa Intercessão. E estávamos falando aqui como do nosso irmão Charles Finney, né? Que realmente deixou um legado muito grande para nós. Se você ainda não teve o contato com a biografia, com a história, com os ensinos de Charles Finney, eu aconselho que você procure, né? Eu creio que na nossa livraria Beré temos assuntos sobre Charles Finney, temos livros dedicados a ele, livros dele. Você pode adquirir vários livros de Charles Finney, por exemplo, o mais fácil, aquele que o senhor comentou, né, que é mais rápido, é a biografia Os Heróis da Fé, que trata sobre ele, né? Reavivamento como experimental. Uma vida cheia do Espírito Santo. Princípios de oração de Charles Finney. Tem a autobiografia dele, Memórias de Charles Finney, a autobiografia dele, 500 páginas. Aliás, 500 páginas. 500 páginas. Que maravilha. O senhor já leu quantas vezes essa biografia? 3. 3 vezes. Emprestei, não sei a quem, ainda esperando eu. Oh, glória a Deus. E você que está assistindo o programa Intercessão, se você ficou com o livro do irmão Charles, irmão Abraão, aproveite que o Espírito Santo veio lembrar. Nós agradecemos a presença dos nossos queridos irmãos. Amém. Foi um prazer tê-lo conosco. Prazer foi nosso. Fique à vontade com as suas considerações finais. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade, o pastor da igreja, pastor Ailton, pastor Jefferson, Deus abençoe, muito obrigado. Aprendi muito também sobre a oração com o senhor sabe disso. O senhor foi meu coordenador durante 10 anos ali na Ipitinga. Trabalhamos juntos ali no departamento das campanhas evangelizadoras, né? E eu louvo a Deus por esse programa, que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus Cristo. Abraão, foi um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Oh, meu pastor, o prazer foi meu. É uma honra, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao nosso pastor Ailton. Eu creio que ele é um grande intercessor, né? Vive de joelho por toda a nossa igreja. Agradecer a toda essa equipe muito maravilhosa aqui da Rede Brasil. Sem dúvida. Deus abençoe vocês, muito obrigado. E Deus abençoe as pessoas que estão assistindo esse programa. Que o Espírito Santo toque nos vossos corações, para vocês também serem intercessores e cheios do Espírito Santo, como Charles Finney. Que maravilha, não é? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E aproveito também para agradecer, né, aos nossos queridos irmãos
nas congregações onde nós passamos, irmãos, vêm falar conosco. Pastor, estamos assistindo o programa Intercessão, manda minha saudação. Como são muitas pessoas, eu quero aproveitar e mandar a saudação a todos vocês, pelo carinho, pela audiência, até mesmo as pessoas não evangélicas que têm assistido o programa Intercessão e têm nos falado, e têm nos encontrado. Olha, pastor, eu assisti o programa e tal. Deus abençoe e recompense a todos vocês em Cristo Jesus. E, se Deus quiser, nós estaremos no próximo sábado aqui com o programa Intercessão, às 5h30 da tarde. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. Nós tínhamos quem orou na abertura, foi o presbítero Elton. Vamos pedir ao irmão Abraão para, neste momento, orar agradecendo o programa Intercessão e também apresentando os nossos queridos irmãos que pelas redes sociais, irmão Abraão, neste momento, estão fazendo seus pedidos de oração para que Deus dê saúde, para que Deus cure os enfermos, para que Deus abençoe as famílias enlutadas, para que o Senhor traga um avivamento para as famílias, para a nossa nação brasileira, não é? Para outras nações que estão passando por momentos de dificuldades. Neste momento, vamos estar clamando ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e nosso bendito Pai Celestial, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na Rede Brasil, Senhor, falando, meditando na Tua Palavra. Queremos te apresentar cada irmão que está enfermo, doente, Senhor, e pedimos, estenda as suas mãos para curar os enfermos. Salva também, alcança os lares com salvação. Salva os esposos que não são salvos, as esposas que não são salvos, os filhos, os pais. Ó Senhor, abençoa a nossa nação, abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso pastor presidente, toda a sua família, nossos pastores, aqui o pastor Jefferson, toda essa equipe aqui da Rede Brasil, Senhor. Nos ajuda, conforta o coração daqueles que perderam seus entes queridos e nos conceda um poderoso avivamento espiritual. Sacuda nosso estado, de norte a sul, do leste a oeste, um poderoso avivamento espiritual, com a conversão de milhões e milhões de almas para o Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém.